acabou de terminar o jogo entre Espanha e Áustria. Vamos falar de tudo. Uma Espanha bem melhor, um Lamine Yamal bem melhor. Vamos falar de tudo sobre o jogo de hoje. E, cara, como é que vem a Espanha pro jogo de hoje? Ela vem de uma fase de grupos que ela foi muito mal. E uma fase de grupos bem abaixo do esperado. Porque, tipo, esperavam... Peraí, deixa eu só ajustar a câmera. Esperavam Espanha, que era uma das favoritas ao título. Talvez até a favorita ao título há muitos. Mas não foi isso que a Espanha apresentou na fase de grupos. Definitivamente a Espanha não jogou esse mesmo futebol. Contra o Uruguai, uma partida fraca. Cabo Verde, o Vozinha segurou muito, mas ainda foi bem abaixo do que a Espanha podia apresentar. Contra a Arábia Saudita jogou bem, mas ainda assim a Arábia Saudita é muito fraca. E, cara, então é uma Espanha assim que foi realmente bem abaixo do esperado. Bem abaixo do esperado, porque ela vinha com uma expectativa alta para essa Copa. Assim, não entregou nem um pouco do que essa expectativa, do que essa expectativa esperava dela. Mas do jogo de hoje, rapaziada, foi uma Espanha bem melhor. Vamos falar de tudo sobre o jogo de hoje. E, cara, primeiro eu queria destacar aqui. O Lamine Yamal, nesse jogo, ele, de todos os jogos que ele fez nessa Copa até agora, que foram 4, né, contando com esse foi o que ele parecia melhor depois da lesão dele. Pra quem não sabe, ele teve uma lesão antes da Copa, que simplesmente ficou fora por 2 meses e depois ele só voltou no primeiro jogo da Copa. Então, no primeiro jogo da Copa, aquele contra o Vozinha, foi logo o primeiro jogo dele depois dessa lesão. Então ele ainda tava voltando a se acostumar, não tava naquele 100% físico dele. Mas hoje parecia que foi realmente o melhor jogo em questão física dele dessa Copa do Mundo. E a Espanha, no primeiro tempo, ela faz um gol. Mike Oyarzabal faz o gol da Espanha, que deixa a Espanha na frente. O Oyarzabal, que, cara, é muito craque, tá? Pra quem não sabe, ele é o protagonista da Espanha nas eliminatórias. Na questão desse ciclo de 2022 para 2026, o Oyarzabal, pela seleção da Espanha, foi com certeza um dos principais nomes. Se você tirar a Euro ali, considerar só eliminatórias, Nations League, o cara jogou uma brincadeira. Ele é realmente um craque muito desconhecido, justamente por não jogar num time forte lá da Espanha. Mas na seleção espanhola, ele joga muita bola. E o primeiro tempo termina assim, Lamine Yamal bem melhor fisicamente, a Espanha apresentando um futebol bem melhor, mas ainda assim não é aquele futebol. Logo depois, no segundo tempo, nós temos a Espanha fazendo o segundo gol, Pedro Porro, o primeiro gol dele com a camisa da seleção espanhola e o primeiro gol dele na Copa do Mundo. E esse foi um gol de alívio da seleção espanhola, né, rapaziada? Porque deixar o jogo 2-0 era bem mais confortável para a Espanha. Não que a Espanha estava sendo apertada pela Áustria, mas, assim, é algo bem mais confortável. Você ficar com 2-0 em mata-mata de Copa do Mundo. E o Lamine Yamal sai no final do segundo tempo. E vamos falar da partida do Yamal, tá? Eu quero destacar. Eu sei que eu destaquei, mas vamos falar. De todas as partidas que o Yamal fez nesse Mundial, essa sem dúvidas foi a melhor fisicamente dele. Contra Cabo Verde ele ainda tava bem abaixo por causa do físico dele. A Arábia Saudita fez seu gol, mas ainda não era o mesmo Lamine Yamal. Contra o Uruguai, muita marcação e ainda assim a lesão claramente atrapalhava ele. Agora parece que dessa vez o Yamal voltou a 100%. E eu digo que essa foi a melhor partida física dele, mas em questões de parâmetros, até o pessoal da Casa TV falou isso que eu vou falar agora. Esse foi um jogo, uma nota 7, 6,5 pra ele. Não foi um jogo ruim dele, ele apareceu bastante, principalmente no primeiro tempo. Queria destacar o primeiro tempo do Yamal, que foi realmente bom. Mas no segundo tempo não foi uma boa partida, não foi bom o segundo tempo dele, mas também não chegou a ser ruim. Então, cara, foi um jogo ali na média de Lamine Yamal. Mas pelo menos o que eu tô feliz é que em questão física ele parece estar bem melhor. Depois disso, com essas mudanças todas, a Espanha ainda faz mais um gol, Oyarzabal. E aqui eu só queria dar uns pontos de destaque. Rodri e Pedri, que não estavam jogando praticamente, não estavam bem nessa Copa. Finalmente, esse jogo deles foi realmente muito bom. Tanto o Rodri quanto o Pedri dominaram o meio campo, que é isso que eles fazem nos clubes dele. Rodri pelo Manchester City, Pedri pela Espanha e Pedri pelo Barcelona. E queria destacar muito aqui o Cucurella, tá? Cucurella que o Brasil odeia, né? Tem um meme e tal, mas joga muita bola, tá? Joga muita bola com o Cucurella. O que joga ele é um lateral ofensivo, mas também defende muito bem. Ele participa muito do jogo da Espanha em geral e participa muito nas jogadas finais ali, pro gol mesmo. E hoje ele deu uma assistência. E é isso, rapaziada. Esse foi o jogo de hoje. Cara, a Espanha chega para as oitavas e vai pegar Portugal. E vai pegar quem passar agora de Portugal e Croácia, que vai ser esse jogo agora de 8h30. E provavelmente eu vou gravar vídeo também. E só pra dizer que eu não falei nada, bela camisa da Espanha, tá? É isso, rapaziada. Tamo junto, valeu, falou e tchau!